É isso aí, galera. Vamos lá. Mais um vídeo aqui pro nosso canal. E dessa vez a gente vai falar do Urca Prime, o RPR11, fundo de papel high yield gerido pela Urca Partners. Beleza? Então, nesse vídeo aqui vai fazer aquele esqueminha que a gente já conhece de bater o relatório gerencial. Tô aproveitando aqui hoje, dia 21 de agosto, saiu o relatório gerencial mais atualizado do Urca. E aí nós vamos usar ele para poder comentar um pouquinho sobre esse fundo, beleza? Mas antes da gente seguir, quero pedir para você dar aquela força aqui pro meu canal, se inscreve aí, deixa o teu like. Se você também não quiser perder nada, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que a gente liberar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Show? Então, se inscreveu, deixou aí o teu like, clicou no sininho, vamos lá. Então, vamos falar aqui do Urca Prime. Então, deixa eu maximizar aqui. Beleza, então a gente está aqui com a tela do Status Invest. Então, a gente já vê de cara aqui o Urca Prime, ele é um fundo high yield, então ele é um fundo de papel que monta uma carteira mais arriscada, visando maiores dividendos. A gente tem aqui um retorno nos últimos 12 meses, equivalente a 16%, beleza? Bem próximo aí a 16%. É um fundo que no momento que eu estou gravando aqui está sendo negociado com certo desconto, PVP aí de 0,97, patrimônio de 1,1 bilhão, beleza? É um fundo que também está fazendo emissão de novas cotas, está com oferta em andamento, quase 94 mil cotistas e uma liquidez aqui na ordem de 2 milhões de reais. Então é um fundo que realmente tem bastante robustez, patrimônio já bem consolidado, uma boa base, não tem aquele risco de liquidez, beleza? E como eu falei, ele é um fundo high yield. Então, vamos bater agora o relatório gerencial do Urca Prime. Vamos trazer aqui os principais pontos de atenção do Urca Prime. Então, aqui a gente já tem alguns comentários, comentários aí do gestor em relação ao último mês, considerações macroeconômicas, alguns destaques aqui. Aqui a gente tem algumas movimentações. Beleza? O fundo integralizou aí quase 1,5 milhão nesse CRI. Teve mais algumas outras integralizações e tudo mais. Beleza? Aqui, eventos subsequentes. Ele fala, o pipeline de novas operações e negociação está em 450 milhões de reais. Ou seja, os interesses de investimento, pipeline, né, o que está ali na linha para ser investido. E aí totaliza mais ou menos 450 milhões. Começamos a observar uma reação no mercado secundário, valorização do mercado e também um movimento maior de interesse junto a investidores institucionais, aos bancos, distribuidores e coordenadores. Por esse motivo, o fundo tem oferta em andamento, como eu falei mais cedo. Beleza? Base de cotistas, liquidez média diária, então realmente é um fundo que tem bastante robustez. Beleza? Resultado aqui do exercício, demonstração do resultado dos últimos meses, beleza? E aqui tem um comentário interessante que é uma estratificação do resultado por cota. O fundo no mês de junho teve um resultado contábil de 1,30. Só que dentro desse resultado, 12 centavos não entraram como caixa, não entrou no caixa do fundo. Então, ele não pode distribuir esse resultado. E aí a gente passa a ter um resultado caixa de 1,18, que é o que está disponível para distribuição. E aí, teve desconto de despesa mínima, o fundo teria aí 1,3 para distribuição. Só que o fundo, a gestora decidiu colocar 10 centavos ali de reserva e aí distribuir 1,13 de dividendos. Beleza? O fundo ainda tem 41 centavos por cota de resultado acumulado. E aí, eu já expliquei isso nas lives, já expliquei isso também em outros vídeos. A gestora, ela faz esse movimento de botar um pouco das reservas ali no dividendo mensal para evitar muita oscilação, tá? Então, deixa eu até trazer aqui na página seguinte o histórico de proventos distribuídos nos últimos 12 meses. A gente vê aqui uma manutenção ali por volta de 1,30, 1,33 por cota. E aí, em julho, a gente teve um pagamento de 1,13. Então, se a gestora não colocasse os 10 centavos por cota, esse pagamento sairia de 1,34 para 1,3. Então, a gente teria uma queda significativa no dividendo pago. E isso poderia trazer mais volatilidade no preço da cota. Então, para evitar esses movimentos, a gestora pode acabar colocando ali uma parte das reservas acumuladas para evitar essa oscilação muito forte
no dividendo. Que fique claro que essa é uma manobra que não é possível de ser feita infinitamente, tá? O caixa não é infinito, vai ter uma hora que a gestora vai ter que parar de fazer isso, porque, enfim, ela não vai ter caixa para poder bancar ali infinitamente essas oscilações de dividendos, beleza? Então, é importante deixar isso claro, que num patamar de dividendos menores, o dividendo uma hora ele vai acabar caindo para um patamar mais abaixo, tá? Porque a gestão não vai conseguir bancar ali infinitamente esse dividendo, não vai conseguir usar a reserva dela infinitamente, tá bom? Então, aqui o histórico de yield mensal, então batendo aqui na casa de 1,13% ao mês. Aqui a gente tem uma tabelinha dos últimos resultados, o benchmark do fundo é IPCA mais 7, bem acima do que a gente tem hoje disponível no Tesouro IPCA, e a gente consegue ver que historicamente, pegando a janela de 12 meses, o fundo está conseguindo superar em aproximadamente 130, está conseguindo superar aí pouco mais aí de 30% o seu benchmark. Então, o retorno em yield que a gente está tendo frente ao benchmark é o equivalente a quase 140% do benchmark. Então, a gente está tendo uma superação de quase 40% do benchmark do fundo. Então, é aquilo, né? A gente tem um fundo mais arriscado, então a gente quer que o fundo entregue um retorno maior. Para correr mais risco, eu vou exigir um retorno maior. Beleza? Então, movimentações no mercado secundário, evolução do patrimônio líquido. E aqui a gente tem os ativos em carteira, que eu vou dar um zoom para a gente poder ver melhor. Beleza? Então aqui a gente tem a tabelinha de LTV, a gente percebe que a LTV média da carteira está ali na casa de 38%, porém nós temos algumas operações com LTV acima de 100%. Lembrando que quanto maior a LTV, mais arriscada é aquela dívida. Então a gente tem aqui uma LTV de 120%, uma outra LTV aqui de 87%, uma outra LTV aqui de 105,8%, a gente tem aqui uma LTV de 100,3%, uma LTV de 99,7%, beleza? Então a gente numa média tem LTV ali na casa abaixo de 40%, mas dentro da carteira a gente tem ativos com LTV bem acima de 100%, como essa daqui, 145% de LTV, tá? Então, a gente tem ali LTV alta. A gente tem LTV mais baixa, mas a gente também tem LTV mais alta. Por exemplo, essa LTV aqui de 145%, o devedor ali corresponde a 5% do patrimônio do fundo. Então, é um case aqui para a gente ficar de olho. Uma certa inadimplência aqui também, 7,9%. Beleza? A gente tem aqui cases com 13% de inadimplência, mas com uma LTV mais baixa, 28,8%. A gente tem aqui esse case aqui com 99,7% de LTV e uma inadimplência de 7%. Então a gente vê que, no geral, a carteira tem ativos ali, tem dívidas com LTV bem alta e inadimplência razoável, tá? Então, de fato, é um fundo que vai correr um risco mais alto, tá? E a gente precisa ter isso mapeado, entender isso, para a gente não acabar entrando num fundo que tem um risco maior, a gente começar a ver esse risco aparecer, como viu no HCTR, no DEVA, e ficar preocupado. Então, é importante que você, como investidor, entenda os riscos dessas operações, tá? Alocação por segmento, quase 31% aqui em multipropriedade, seguido de loteamento, residencial horizontal, residencial vertical, corporativo, home equity e outros. Distribuição geográfica, a gente vê que é um fundo que tem uma boa distribuição geográfica, isso é muito interessante, distribuição por segmento, distribuição geográfica. É bem interessante. Aqui a gente tem por classe de CRI, tá? Então a gente pode ver que quase 66% da carteira é de CRI cota única, então na execução de garantias todo mundo recebe ali por igual, não tem uma hierarquia. Seguida que a gente tem 18% em CRI sênior, quase 7% em mezanino e quase 9% em CRI subordinado, que é o nível mais alto de risco que a gente tem em CRI. São os últimos cotistas ali a receberem as garantias de um devedor quando elas são executadas. Então a gente vê aqui uma participação de cerca de 9% em CRI subordinado.
beleza? Então aqui, alocação por indexador. Então a gente vê que a maior parte da carteira está atrelada em inflação, 84% no IPCA, 5% no IGPM, aí dando um total de quase 90% em inflação e 10% aqui em taxa de juros, CDI. IPCA mais 12,90, taxa média aqui da carteira atrelada ao IPCA, IGPM mais 11,20 e CDI mais 10. Então a gente vê que realmente são taxas altas, realmente característica de fundo com um risco maior. A gente tem aqui o andamento das obras, alguns ativos que estão ali abaixo da média, outros que já estão 100% performados, distribuição por LTV, tá? Cerca de 40% da carteira está em LTV entre 25% e 50%, 21% em LTV entre 50% e 75% e 37%, uma fração considerável, em LTV acima de 75%. Então, apesar da média de LTV ser abaixo de 40%, a gente tem exposição em LTV bem alta. Então, é um ponto aqui de atenção no Urca Prime. Beleza? Vamos lá. Aqui, performance mínima por operação, tá? Então, esse quadrinho aqui ele é interessante porque ele mostra a inadimplência para default, a inadimplência inicial e a inadimplência atual. Então, a gente vê que tem alguns cases aqui onde a gente teve redução de inadimplência, outros onde a gente teve aumento de inadimplência, a participação no patrimônio do fundo. Então, a gente vê que a gente tem diversas operações no Urca Prime que estão com inadimplência. Não é o nível de inadimplência para acionar default, como a gente pode ver aqui na tabelinha mais à direita, mas é evidente que a gente tem aqui algumas operações com inadimplência. Beleza? Então, é importante a gente entender que nós temos um fundo com alguns devedores com LTV muito acima de 50%, de 60%, 70%, e a gente tem alguns cases que estão ali com inadimplência, um pouquinho de aumento de inadimplência, outros com uma ligeira redução de inadimplência, mas com inadimplência. E aqui a gente tem alguns comentários interessantes sobre o resultado do fundo. O dividendo mínimo por cota esperado com a alocação atual da carteira é de 96 centavos mais indexador das operações, correção monetária. Com 100% dos recursos do fundo alocados, considerando o caixa atual alocado à taxa de retorno média da carteira, o dividendo mínimo por cota esperado é de R$1 mais indexador. As operações contidas dentro do Urca Prime são corrigidas por 3 indexadores, IPCA, CDI e IGPM. O percentual da carteira é atualizado da seguinte maneira: 8,81 sobre o indexador de 3 meses atrás, 65% sobre o indexador de 2 meses atrás e quase 25% sobre o indexador de 1 mês atrás. Tá? Então a gente tem ali, se a gente tiver inflação mais baixa, esse resultado ele vai ter mais influência daqui 2 meses, beleza? Então a gente tem uma composição ali da inflação, do CDI, do IGPM de 1, de 2 e de 3 meses na parcela de correção monetária do fundo. E aqui, mais um comentário, a correção monetária ponderada do mês de julho ficou em 0,16 de reajuste, sendo 0,16% referente ao IPCA e 0% ao IGPM. A gente teve deflação no IGPM. A correção monetária encontrada mensalmente nem sempre se torna caixa. Variáveis como a taxa de amortização dos papéis ou recebimentos da carteira podem ou não perfazerem o número encontrado. Com o patrimônio do fundo 100% alocado, o impacto da correção monetária seria de 17% de reajuste, sendo 0,17% referente ao IPCA e 0% ao IGPM. E aqui a gente tem o detalhamento dos ativos, os níveis de garantia de cada CRI aqui da carteira. Beleza? Então, era basicamente isso que eu queria trazer aí sobre o Urca Prime, beleza? Então, espero que tenha ficado claro aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Quero fazer um comentário aqui também do seguinte: se você tiver interesse em aprender mais sobre como analisar os principais indicadores de fundos imobiliários, LTV, percentual de CRI subordinados, inadimplência, aprender como analisar um fundo de papel, um fundo de tijolo, te convido a clicar no link que eu deixei na descrição aqui do vídeo, Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários, que consiste de 17 aulas exclusivas
sobre fundos imobiliários e mais um grupo de acesso exclusivo para você tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, beleza? E se você também tiver interesse em ter um acompanhamento profissional da sua carteira de investimentos, te convido também a clicar no outro link que eu deixei na descrição, que é sobre a minha consultoria de 12 meses, a minha consultoria individual para montar a sua carteira e acompanhar a sua carteira de investimentos, não só de fundos imobiliários, mas de renda fixa, de ações, investimentos internacionais, tudo aquilo que for pertinente para o seu perfil e para os seus objetivos. Beleza? Bom, então, recado dado, reforça aqui, se inscreve aí, deixa o teu like, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Show? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço!